O frio não era o pior. Era o silêncio. O tipo de silêncio que vem quando até seu próprio corpo desiste de lutar, quando o coração bate tão devagar que mal se sente vivo. Eu estava deitada na neve, sangue congelando nas feridas que Corvus deixou como lembrança, e a única coisa em que conseguia pensar era que minha mãe tinha razão. Eu nunca deveria ter falado. Nunca deveria ter questionado. Meninas como eu não têm o direito de ter voz. Somos moeda de troca, peças descartáveis no jogo de poder dos homens. E quando não servimos mais, somos deixadas para morrer no meio do nada, onde ninguém vai nos encontrar. Meu nome é Kira, e esta é a história de como o Rei Alfa, que tinha todo motivo para me odiar, escolheu me salvar. E como essa escolha impossível mudou tudo. A neve caía em flocos pesados, cada um deles pousando na minha pele exposta como pequenas agulhas de gelo. Eu não sentia mais meus dedos. Não sentia mais os pés. A dormência tinha se espalhado dos membros para o peito, subindo devagar como água enchendo meus pulmões. Meu vestido de noiva, aquele tecido ridiculamente fino que Corvus insistiu que eu usasse porque noivas devem parecer delicadas, estava encharcado e colado ao corpo. O branco imaculado agora manchado de vermelho onde suas garras tinham rasgado minha pele. Eu deveria estar com medo. Deveria estar chorando, implorando aos deuses por misericórdia. Mas a verdade é que parte de mim estava aliviada. Pelo menos aqui, congelando até a morte na floresta, eu não teria que me casar com ele. Não teria que fingir que não via a crueldade nos seus olhos toda vez que me olhava. Não teria que suportar suas mãos em mim, sua boca no meu pescoço, seu peso me esmagando enquanto ele tomava o que achava que tinha direito. O vento uivava entre as árvores, carregando o cheiro de pinho e terra molhada. Fechei os olhos, deixando a escuridão me puxar. Era mais fácil assim. Apenas deixar ir. Apenas parar de lutar contra o inevitável. Foi então que ouvi passos, pesados, deliberados, quebrando a crosta de gelo sobre a neve. Meu coração deu um pulo doloroso no peito. Corvus tinha voltado. Ele mudou de ideia. Ia me terminar de matar ao invés de deixar o frio fazer o trabalho por ele. Tentei me mover, mas meu corpo não obedeceu. Tudo o que consegui foi um gemido fraco que mal saiu da minha garganta. Os passos pararam, bem ao meu lado. Senti uma presença se ajoelhando, o deslocamento do ar, o calor de outro corpo cortando o frio brutal. E então, um cheiro me atingiu. Não era Corvus. Definitivamente não era Corvus. Esse cheiro era diferente. Madeira de carvalho queimando, couro, e algo selvagem e limpo como o ar das montanhas. Algo que fez meu lobo interior, aquela parte de mim que estava quase morta, levantar a cabeça com interesse. Forcei meus olhos a se abrirem. A visão estava turva, mas consegui distinguir uma figura se inclinando sobre mim. Um homem, enorme, ombros largos bloqueando o vento, cabelo escuro caindo para frente enquanto ele estudava meu rosto. Seus olhos eram de um dourado profundo, como mel escuro, e brilhavam com inteligência aguçada mesmo na penumbra da tempestade. Ele disse algo, mas as palavras chegaram abafadas, distorcidas. Minha audição estava falhando junto com o resto. Vi seus lábios se moverem novamente, uma ruga de preocupação se formando entre suas sobrancelhas. Então ele tocou meu rosto. O calor daquela mão foi como fogo contra minha pele gelada. Arquejei, o som saindo fraco e patético. Ele retirou a mão imediatamente, como se tivesse me queimado, mas então hesitou. Vi o conflito passar por seu rosto. Indecisão, raiva, algo que parecia quase dor. Quem era esse homem? Por que estava aqui? E por que parecia estar travando uma guerra interna sobre se devia ou não me ajudar? Ele se afastou levemente, e meu coração afundou. Ele ia me deixar aqui. Claro que ia. Por que um estranho arriscaria qualquer coisa por uma ômega descartada, jogada fora como lixo? Fechei os olhos novamente, aceitando meu destino. Mas então senti braços me levantando. Fortes, cuidadosos, me tirando da neve e puxando contra um peito sólido. O calor dele era quase doloroso depois do frio brutal, mas eu me aninhei contra ele instintivamente, buscando aquele calor como planta busca o sol. Ouvi um rosnado baixo vibrar através do peito dele, tão profundo que senti mais do que ouvi.
Não era ameaçador. Era quase protetor. Possessivo. Meu lobo respondeu com um suspiro fraco, como se reconhecesse algo nele que minha mente consciente não conseguia processar. Ele começou a andar, cada passo firme e seguro mesmo na neve profunda. Enterrei meu rosto no casaco dele, respirando aquele cheiro de carvalho e montanhas, deixando-o me preencher. Ouvi vozes ao longe. Outros homens. Perguntando algo. A voz dele trovejou uma resposta, autoritária, final. O tipo de voz que não aceita questionamentos. A última coisa que registrei antes da escuridão me sugar completamente foi a sensação de estar segura pela primeira vez em muito, muito tempo. E a certeza estranha e impossível de que esse homem, esse estranho que me tirou da neve quando poderia ter me deixado morrer, ia mudar minha vida de formas que eu não conseguia nem começar a imaginar. Acordei com calor. Calor verdadeiro, penetrante. O tipo que chega até os ossos e expulsa o frio que tinha se instalado tão profundamente que pensei que nunca mais ia sentir outra coisa. Meus olhos se abriram devagar, pálpebras pesadas, visão ainda nebulosa. O teto sobre mim era de madeira escura, vigas grossas cruzando em padrões que pareciam quase decorativos. Uma lareira crepitava em algum lugar próximo. O som reconfortante do fogo estalando preenchendo o silêncio. Tentei me sentar e imediatamente me arrependi. Dor explodiu pelo meu lado, aguda e ardente, me lembrando das garras de corvos rasgando minha carne. Cai de volta nos travesseiros com um gemido, mãos pressionando instintivamente contra as feridas. Exceto que quando toquei, não senti carne aberta. Senti bandagens, limpas, bem feitas, cheirando a ervas medicinais. Alguém tinha me tratado, me curado, me salvado. A porta se abriu e uma mulher entrou, carregando uma bandeja. Ela era mais velha, talvez 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos castanhos gentis que me avaliaram com eficiência profissional. Não era ameaçadora, mas havia algo nela que dizia que não tolerava bobagens. "Ah, você acordou", ela disse, sua voz carregando o sotaque das terras do norte. "Isso é bom, muito bom." O rei estava preocupado. Rei. A palavra ecoou na minha mente, processando devagar. Rei. Terras do norte. E então bateu como um raio. Olhos dourados. Presença avassaladora. Autoridade absoluta. Aquele homem que me encontrou na neve. Draven Shadowmere. O rei alfa das terras do norte. O inimigo mortal de corvos. Meu coração disparou, pânico subindo pela minha garganta. Eu estava no castelo dele, sob o teto do homem que Corvus odiava mais que qualquer outro. O homem que tinha jurado destruir tudo o que Corvus amava depois que Corvus assassinou sua irmã há 3 anos. E eu era a noiva de Corvus. Sua propriedade. Pelo menos era o que ele dizia. A mulher percebeu minha expressão e colocou a bandeja em uma mesa ao lado da cama, se movendo devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. "Não precisa ter medo, criança. Ninguém aqui vai machucá-la." "Onde?" Comecei, minha voz saindo áspera e quebrada. Limpei a garganta e tentei novamente. "Onde estou?" "No castelo Shadowmere. Você está segura." Segura. A palavra soou quase engraçada. Como eu poderia estar segura no covil do maior inimigo do meu suposto futuro marido? Corvus ia vir atrás de mim. Ia exigir que eu fosse devolvida. E quando me pegasse de volta, o que ele fez antes ia parecer brincadeira de criança comparado à punição que me esperava. "Meu nome é Elara", a mulher continuou, despejando algo que cheirava a caldo quente em uma tigela. "Sou a curandeira-chefe do castelo. Você teve muita sorte. Mais uma hora naquele frio e não teria sobrevivido." "Por quê?" sussurrei, olhando para ela. "Por que ele me salvou?" Elara hesitou, algo passando por seu rosto que não consegui identificar. "Isso, criança, é uma pergunta que você vai ter que fazer a ele. Mas posso dizer isso. Em 30 anos servindo a casa Shadowmere, nunca vi Sua Majestade trazer alguém para o castelo pessoalmente. Muito menos alguém vestindo as cores de seu inimigo. Olhei para baixo e percebi que ainda estava usando os restos do vestido de noiva. Alguém tinha colocado um roupão grosso sobre ele, mas o tecido branco manchado de sangue ainda era visível por baixo. Um lembrete físico de quão perto eu tinha chegado da morte. "Preciso falar com ele", disse, tentando me sentar novamente apesar da dor. "Preciso explicar." "Preciso. Você precisa comer e descansar.
Elara me interrompeu com firmeza, empurrando a tigela de caldo na minha direção. O rei virá quando estiver pronto. E quando vier, você vai precisar de suas forças. Ela tinha razão, é claro. Mas enquanto forçava colheradas do caldo pela minha garganta, sentindo o líquido quente descer e aquecer meu estômago vazio, tudo o que conseguia pensar era em como explicar para Draven Shadowmere que eu não era espiã, não era aliada de corvos. Eu era apenas uma menina estúpida que pensou que podia questionar um monstro e viver para contar a história. Elara ficou enquanto eu comia, ajustando minhas bandagens, verificando minha temperatura, fazendo perguntas sobre minha dor. Ela era gentil de um jeito prático, sem excesso de simpatia que teria me feito chorar. Quando terminei de comer, ela pegou a tigela vazia e se dirigiu para a porta. Descanse, criança. Você vai precisar. E então eu estava sozinha. Sozinha com meus pensamentos, e o crepitar do fogo, e o peso esmagador da situação impossível em que me encontrava. Salvada pelo homem que tinha todo motivo para me odiar. Protegida pelo inimigo de meu algoz. Que tipo de destino cruel era esse? Fechei os olhos. Exaustão puxando-me de volta para o sono. Mas antes de cair na inconsciência, um pensamento me atravessou. Um pensamento que deveria me aterrorizar, mas que, estranhamente, me deu a primeira centelha de esperança em muito tempo. Se Draven Shadowmere me queria morta, eu já estaria. Ele teve a chance perfeita. Deixar-me congelar na neve. Ninguém teria sabido. Ninguém teria questionado. Mas ele não deixou. Ele me salvou. Me trouxe para seu castelo. Mandou que me curassem. Por quê? O que ele queria de mim? E por que deuses me ajudem? Parte de mim estava curiosa ao invés de apavorada sobre descobrir a resposta. Os próximos 2 dias passaram em uma névoa de sono e recuperação. Elara vinha regularmente, trazendo comida, trocando bandagens, fazendo perguntas sobre minha cura. Minhas feridas estavam cicatrizando bem, ela disse com aprovação. Meu lobo, embora fraco, estava ajudando no processo. Logo eu estaria forte o suficiente para andar. Mas Draven não apareceu. Nem uma vez. E quanto mais tempo passava, mais eu me perguntava se ele tinha se arrependido de me salvar. Se estava evitando-me porque não sabia o que fazer comigo agora que o impulso inicial de resgate tinha passado. Na 3ª noite, acordei com o som de vozes do lado de fora do meu quarto. Vozes masculinas, baixas e tensas. Uma delas eu reconheci imediatamente. Aquele timbre profundo que tinha me dado ordens naquela primeira noite. Que tinha dito aos outros homens para não questioná-lo. Draven, não posso mantê-la aqui indefinidamente. Uma voz diferente estava dizendo. Corvus já enviou mensageiros. Ele a quer de volta. Ele pode querer o que quiser. Draven respondeu. E havia algo perigoso em sua voz. Aço embrulhado em veludo. Não vou entregar uma mulher ferida de volta para o homem que a deixou para morrer. Ela é propriedade dele pela lei. A noiva prometida. Ela não é propriedade de ninguém. A voz de Draven caiu uma oitava, transformando-se quase em rosnado. E se ele a tratou dessa forma, então ele perdeu qualquer direito que pensava ter. Houve um silêncio pesado. Então a outra voz, mais cautelosa agora. O que você pretende fazer com ela? Outro silêncio. Este ainda mais longo. Não sei. Draven finalmente admitiu. E havia algo quase vulnerável naquelas palavras. Mas não vou entregá-la de volta para ser massacrada. Isso eu sei. Os passos se afastaram. Fiquei deitada no escuro, coração batendo forte no peito, processando o que tinha acabado de ouvir. Draven estava me protegendo, recusando devolver-me a Corvus apesar das exigências, arriscando tensão política, possivelmente até guerra, por uma ômega que ele nem conhecia. Por quê? A pergunta girava na minha mente sem parar. Por que arriscar tanto? O que ele via em mim que valia esse risco? Levantei da cama, movendo-me devagar, testando meu corpo. As feridas puxavam, mas a dor era manejável. Enrolei o roupão mais apertado ao meu redor e fui até a janela. Lá fora, a neve continuava caindo, transformando o mundo em um mar de branco. A mesma neve que quase me matou. A mesma neve que me trouxe até aqui. Talvez os deuses tenham um senso de humor cruel. Ou talvez, apenas talvez, eles estivessem me dando uma segunda chance. Uma chance de ser mais do que a noiva rejeitada de um monstro. Uma chance de encontrar meu próprio caminho.
Mas primeiro, eu precisava entender o homem que me salvou. O rei Alpha que todos temiam, mas que tinha mostrado gentileza quando poderia ter mostrado crueldade. Draven Shadowmere era um enigma, e de alguma forma, eu sabia que meu futuro estava entrelaçado com o dele de formas que nenhum de nós podia prever ainda. A porta do meu quarto se abriu subitamente, sem aviso ou batida. Girei da janela, coração saltando para a garganta. Draven Shadowmere estava parado no umbral, preenchendo completamente a abertura com sua presença imponente. À luz do fogo, ele era ainda mais impressionante do que eu lembrava. Alto o suficiente para fazer com que eu tivesse que inclinar minha cabeça para trás para encontrar seus olhos, ombros tão largos que bloqueavam a luz do corredor atrás dele. Vestia roupas simples, mas de qualidade superior. Calças escuras, camisa de linho branca com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços marcados por cicatrizes antigas. Mas era seu rosto que prendia minha atenção. Linhas duras, maxilar quadrado coberto por uma barba aparada, lábios que pareciam raramente sorrir. E aqueles olhos, dourados como os de um lobo caçando na escuridão, fixos em mim com uma intensidade que fez todo o ar sair dos meus pulmões. Você deveria estar na cama, ele disse. Sua voz era ainda mais profunda do que eu lembrava, vibrando através do espaço entre nós. Eu estava, respondi, forçando minha voz a permanecer firme. Mas ouvi vozes. Ouvi você falando sobre mim. Algo passou por seu rosto. Não raiva, mas talvez frustração. Você não deveria ter ouvido isso. Mas ouvi. Dei um passo à frente, ignorando o puxão nas minhas feridas. Por que você está fazendo isso? Por que me salvar? Por que me proteger? Você sabe quem eu sou. Sabe de quem sou noiva. Ex-noiva. Ele me corrigiu, sua voz ficando mais dura. Qualquer vínculo que você tinha com aquele homem foi dissolvido no momento em que ele te deixou para morrer. Isso não é como a lei funciona. A lei, ele disse, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si, pode ir para o inferno. Seu movimento foi fluido, predatório, fazendo meu lobo interior se encolher e se endireitar ao mesmo tempo. Detectei algo de errado. A forma como ele andou, a inclinação de sua cabeça. Estava tentando me assustar? Me testar? Você não tem medo de mim, ele observou, parando a alguns passos de distância. Por que não? Deveria ter? Questionei de volta. A maioria das pessoas tem. Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Sou conhecido como o Alfa Sômbrio, o rei sem misericórdia. Construí minha reputação em sangue e cinzas. E, no entanto, você me salvou, apontei. Mesmo sabendo que eu pertencia ao seu inimigo. Mesmo sabendo que me salvar poderia causar problemas políticos. Talvez eu tenha salvo você exatamente por isso, ele disse. Mas havia algo em sua voz que sugeria que ele estava mentindo. Ou pelo menos não contando toda a verdade. Não acredito em você. Suas sobrancelhas se levantaram ligeiramente, surpresa genuína piscando através daquela máscara de pedra. Ninguém me chama de mentiroso. Muito menos em meu próprio castelo. Então não minta para mim. Cruzei meus braços, encontrando seus olhos desafiadoramente. Você tinha todo motivo para me deixar morrer naquela neve. Todo motivo para deixar Corvus sofrer a perda de sua noiva. Mas não deixou. Por quê? O silêncio se estendeu entre nós, tenso e carregado. Vi algo se mover atrás daqueles olhos dourados. Uma guerra interna que ele estava travando consigo mesmo. Finalmente, ele suspirou, a som saindo áspero e quase relutante. Porque quando olhei para você, ele disse baixinho, não vi a noiva do meu inimigo. Vi alguém que precisava ser salva. E eu? Ele parou, maxilar apertando. Perdi minha irmã há 3 anos. Nas mãos de Corvus. Ela também estava indefesa. Também foi deixada para morrer. E eu não estava lá para salvá-la. A admissão me atingiu como um soco no estômago. Sua irmã, a princesa Elira Shadowmere. Eu sabia a história. Todo mundo nas terras sabia. Corvus a tinha assassinado como um insulto calculado, deixando seu corpo na fronteira entre seus territórios como uma mensagem. Foi o que iniciou a inimizade mortal entre eles. Sinto muito, sussurrei, pela sua irmã. Não quero sua pena. Sua voz endureceu novamente, paredes subindo ao redor dele como fortificações. Apenas entenda isso. Você está sob minha proteção agora.
Corvus não vai tocá-la enquanto estiver em minhas terras. E quando ele vier buscá-la? Porque ele vai vir. Você sabe que vai. Então ele vai descobrir o que acontece quando alguém tenta tirar o que é meu. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de implicação. O que é meu? Ele tinha me chamado de sua? O calor subiu pelo meu pescoço. Meu rosto. Não era embaraço. Era algo mais complicado. Algo que fez meu lobo interior ronronar baixo no meu peito. Eu não sou sua, disse. Mas as palavras saíram mais fracas do que pretendia. Não? Ele deu um passo mais perto. E de repente o espaço entre nós pareceu ter encolhido dramaticamente. Você está sob meu teto. Sob minha proteção. Comendo minha comida. Usando minhas roupas. Parece bastante minha para mim. Isso é possessividade, não propriedade. Talvez. Outro passo. Eu podia sentir o calor emanando dele agora. Aquele mesmo calor que tinha me salvado na neve. Ou talvez seja algo mais. Meu coração estava trovejando agora, batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Não me afastei. Não baixei meus olhos. Segurei seu olhar, mesmo enquanto algo primal dentro de mim gritava para me submeter, para reconhecer o alfa dominante em minha presença. O que você quer de mim? Sussurrei. Honestamente? Ele alcançou, dedos roçando minha bochecha tão levemente que mal senti. Ainda não sei. Mas sei isso. Você é mais forte do que pensa. Sobreviveu a Corvus. Sobreviveu à neve. E algo me diz que vai sobreviver a isso também. A isso. Seja o que for que venha a seguir. E então ele se afastou, quebrando o momento. Descanse, Kira. Amanhã vamos discutir seus arranjos de longo prazo. Por agora, esteja em paz sabendo que está segura. Ele se virou para ir embora. Mas minha voz o parou. Como você sabe meu nome? Nunca te disse. Ele olhou por cima do ombro, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Foi a primeira vez que vi algo próximo ao humor em seu rosto. Tenho meus modos. Boa noite, Kira. E então ele foi embora, deixando-me sozinha com meu coração acelerado e minha mente girando, e a sensação desconcertante de que meu mundo tinha acabado de inclinar em seu eixo, de uma maneira que nunca ia se endireitar novamente. Se você está sentindo o coração acelerar igual ao meu agora, deixa aquele curtir para eu saber que você está aqui comigo nessa jornada. A manhã chegou com luz pálida filtrando através das cortinas grossas. Acordei com o som de movimento no corredor fora do meu quarto, botas pesadas contra a pedra, vozes murmurando sobre rotinas do castelo. Pela primeira vez em dias, não senti dor aguda quando me sentei. As feridas ainda estavam lá, ainda puxavam, mas era um desconforto manejável ao invés de agonia. Elara apareceu pouco depois, carregando um vestido limpo sobre o braço. Hora de sair dessa cama adequadamente, ela anunciou. Suas feridas curaram bem o suficiente. O rei requisitou sua presença no café da manhã. Meu estômago se apertou. Café da manhã com Draven. Em público, presumivelmente, onde outros veriam a noiva de Corvus sentada à mesa do rei. Isso ia causar ondas. Ia alimentar fofocas. Ia deixar Corvus ainda mais furioso quando soubesse. Ajudei Elara a me vestir, agradecida quando o tecido simples, mas bem feito, deslizou sobre minha pele sem prender nas bandagens. O vestido era azul escuro, quase preto, com mangas longas e decote modesto. Roupas de uma senhora, não de uma prisioneira. Isso significava algo. Tinha que significar. Elara escovou meu cabelo, trabalhando gentilmente através dos nós, antes de trançá-lo em uma trança simples que caía sobre meu ombro. Quando terminou, estudei meu reflexo no espelho pequeno acima da bacia de lavar. Parecia diferente. Mais pálida, certamente. Mais magra. Mas havia algo mais. Algo nos meus olhos que não estava lá antes. Determinação, talvez. Ou apenas a consciência crescente de que eu tinha sobrevivido a algo que deveria ter me matado. Pronta? Elara perguntou. Não, admiti. Mas vamos mesmo assim. O corredor para fora do meu quarto era impressionante. Paredes de pedra escura, tochas queimando em suportes de ferro forjado, janelas estreitas que ofereciam vistas das montanhas cobertas de neve ao longe. Tudo sobre o castelo Shadowmere falava de força e permanência. Nada aqui era decorativo ou frívolo. Tudo servia a um propósito. Elara me guiou através de um labirinto de corredores até chegarmos a um grande salão.
Portas duplas de carvalho estavam abertas, revelando uma sala espaçosa com uma mesa longa de madeira escura no centro. Talvez uma dúzia de pessoas já estava sentada, conversas pausando quando entrei. Senti o peso de cada olhar. Avaliação, curiosidade, hostilidade mal disfarçada de alguns. Todos sabiam quem eu era, ou pensavam que sabiam. Draven estava sentado na cabeceira da mesa, conversando em voz baixa com um homem à sua direita. Quando me viu, ele se levantou. O movimento foi fluido, poderoso, comandando a atenção imediata de todos na sala. Ele usava roupas formais hoje. Túnica preta bordada com fios de prata, calças combinando, botas até os joelhos. Toda polegada o rei Alfa. Kira, ele disse, gesticulando para o assento vazio à sua esquerda. Por favor, junte-se a nós. Todo o passo até aquela cadeira parecia demorar uma eternidade. Sentia os olhos de todos me seguindo, ouvindo sussurros mal abafados. Quando finalmente alcancei a cadeira, Draven a puxou para mim antes que eu pudesse fazê-lo eu mesma. Um gesto de cortesia que causou mais alguns sussurros. Sentei, mãos cuidadosamente dobradas no meu colo, olhos fixos no prato vazio diante de mim. O homem à direita de Draven me estudava abertamente. Ele era mais velho, talvez 40, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma cicatriz cruzando seu rosto do olho ao maxilar. Seus olhos eram afiados, calculistas. Este era um homem que não perdia nada. Esta é Kira, Draven disse, sua voz carregando facilmente através da sala. Ela é minha convidada e está sob minha proteção pessoal. Qualquer um que a trate com menos que o maior respeito responderá a mim diretamente. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém ousou questionar. Ninguém ousou mesmo respirar muito alto. Servos começaram a trazer comida. Pão fresco ainda quente, manteiga cremosa, linguiça defumada, ovos cozidos, fatias de queijo e frutas. Mais comida do que eu tinha visto em semanas. Meu estômago roncou constrangedoramente alto. Coma. Draven murmurou apenas para mim. Você precisa recuperar suas forças. Alcancei o pão, quebrando um pedaço e passando manteiga devagar. O primeiro gosto foi divino. Simples, mas perfeito. Fechei meus olhos por um momento, saboreando. Quando os abri novamente, Draven estava me observando. Não abertamente. Apenas olhadas laterais rápidas enquanto fingia estar focado em sua própria refeição. Mas eu notei. E algo sobre aquela atenção fez meu pulso acelerar. O homem com a cicatriz limpou sua garganta. Majestade, começou cuidadosamente. Os mensageiros de Lord Corvus aguardam sua resposta. O que devemos dizer a eles? Diga a eles, Draven respondeu, sua voz casual, mas carregando o aço subjacente, que a Lady Kira não está em condições de viajar e permanecerá aqui até que esteja totalmente recuperada. E quando ela estiver recuperada, então reavaliamos a situação. Com todo respeito, Majestade, o homem pressionou. A lei é clara. Ela foi prometida a ele. O contrato foi assinado por ambas as famílias. Contratos podem ser quebrados, Draven disse, especialmente quando uma das partes tenta matar a outra. Murmúrios correram pela mesa. Olhos voltaram-se para mim com renovado interesse. Alguns com pena, outros com suspeita, como se achassem que eu estava mentindo sobre a tentativa de assassinato. Não estou mentindo, disse em voz alta. Todas as conversas pararam. Corvus me deixou para morrer na neve porque eu questionei seus planos, porque vi algo que não deveria ter visto e ameacei contar ao meu pai. O que você viu? Alguém do outro lado da mesa perguntou. Mapas, respondi. Mapas marcando rotas de ataque através do território neutro. Correspondências com outros lordes sobre formar uma aliança contra... Parei, meus olhos indo para Draven. Contra as terras do norte. O silêncio agora era pesado, ameaçador. Draven se virou para me encarar completamente. E por um momento tive medo de ter dito demais. Mas então ele assentiu lentamente, como se minhas palavras confirmassem suspeitas que ele já tinha. E você ia contar seu pai sobre isso? Eu ia, admiti. Meu pai não sabe o tipo de homem que Corvus realmente é. Ele pensa que está fazendo uma aliança vantajosa. Não percebe que está entregando nossa alcateia para ser usada como bucha de canhão. E quando confrontou Corvus sobre isso, Draven disse,
Não uma pergunta, mas afirmação. Ele tentou te silenciar permanentemente. Sim, o homem da cicatriz assobiou entre os dentes. Se isso for verdade, Majestade, então isso muda as coisas significativamente. Isso não é apenas uma disputa matrimonial. Isso é prova de conspiração. Draven se recostou em sua cadeira, dedos tamborilando na mesa, claramente pensando. Finalmente, ele olhou para mim novamente. Você tem provas? Algo tangível? Sacudi minha cabeça miseravelmente. Ele destruiu tudo quando descobriu que eu sabia. Queimou as cartas. Rasgou os mapas. Tudo o que tenho é minha palavra. Sua palavra, o homem da cicatriz disse cético, contra a de um lorde. Perdoe-me, Lady Kyra, mas em uma corte de lei, sua palavra é suficiente para mim. Draven o interrompeu. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo neles que fez meu coração saltar. Confiança. Ele estava confiando em mim. Um rei que eu mal conhecia estava acreditando na minha palavra sobre a de um lorde estabelecido. Mas, Majestade, o homem protestou. Suficiente, Garrett. Draven disse, seu tom final. Kyra fica, sob minha proteção, sem mais discussão. Garrett, o homem com a cicatriz, inclinou sua cabeça em submissão, como desejar, Majestade. O resto do café da manhã passou em relativo silêncio. Pessoas comiam, faziam conversas pequenas cuidadosamente evitando o assunto da elefante na sala. Ou melhor, da ômega rejeitada sentada ao lado do rei. Quando a refeição terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Draven se levantou e ofereceu sua mão para mim. Caminhe comigo. Não era um pedido. Coloquei minha mão na dele, sentindo aquele calor familiar correr através do contato. Seus dedos se fecharam ao redor dos meus, gentis mas firmes, e ele me guiou para fora do salão. Andamos através do castelo em silêncio, eventualmente emergindo em uma torre que oferecia vistas de todo o complexo. O vento aqui era brutal, mordendo através do vestido apesar da lã grossa. Draven desabotoou sua capa e a colocou ao redor dos meus ombros sem uma palavra. Você tem que parar de fazer isso, falei. Fazer o quê? Ser gentil. Cuidar. Isso faz com que seja difícil lembrar que você é suposto ser o rei sem misericórdia. Ele soltou uma risada curta, áspera. Talvez essa reputação seja exatamente isso. Uma reputação. Ele olhou para as montanhas distantes. Você perguntou por que te salvei. A verdade é que não sei completamente. Mas quando te vi naquela neve, ferida e morrendo, algo dentro de mim se recusou a virar as costas. Chamem de consciência. Chamem de fraqueza. Não importa. Fiz o que tinha que fazer. Não é fraqueza, disse baixinho. É humanidade. Ele me olhou. Neste mundo são a mesma coisa. Não. Sacudi minha cabeça. Força verdadeira é escolher bondade quando você poderia escolher crueldade. Qualquer um pode ser um monstro. Leva coragem ser bom. Algo passou por seu rosto. Vulnerabilidade, talvez. Ou reconhecimento. Você fala como minha irmã falava. Ele disse quietamente. Ela sempre acreditou em ver o melhor nas pessoas, mesmo quando não mereciam. E Corvus provou que ela estava errada? Não. Sua mandíbula apertou. Corvus provou que o mundo é cruel com aqueles que são bondosos demais. Então o que você vai fazer? Perguntei. Tornar-se tão cruel quanto ele para sobreviver? Eu sobrevivo da forma que devo. Ele se virou para me encarar completamente. Mas você me faz questionar se há outra forma. O peso daquelas palavras pairou entre nós. E naquele momento, no topo daquela torre com o vento uivando ao nosso redor, senti algo mudar. Uma conexão se formando, frágil mas real, entre uma ômega descartada e um rei temido, entre dois sobreviventes procurando algo mais do que apenas sobreviver. Talvez haja, sussurrei. Outra forma. Seus olhos procuraram os meus. E talvez você seja a pessoa para me mostrar. Essa história tocou seu coração? Se sim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova te esperando. Aquela noite, sozinha em meu quarto com apenas o fogo crepitando como companhia, repliquei cada palavra da nossa conversa na torre. A forma como Draven tinha olhado para mim quando disse que eu o fazia questionar suas escolhas. O jeito que sua voz tinha ficado suave, quase vulnerável. Ele era nada do que eu esperava. Nada do que as histórias diziam.
O rei sem misericórdia era supostamente um tirano frio que governava através do medo. Mas o homem que me salvou, que me defendeu em seu próprio salão, que confiou na minha palavra contra a de um lorde, era algo completamente diferente. Estava começando a entender que talvez Draven Shadowmere usasse sua reputação como armadura. Deixava as pessoas acreditarem que ele era monstro, para que não olhassem muito de perto. Para que não vissem o homem por baixo que ainda sangrava por sua irmã perdida. Um toque suave na porta me tirou dos meus pensamentos. Elara entrou carregando uma bandeja. Chá quente e bolachas de mel. O rei pensou que você poderia gostar antes de dormir. Meu coração aqueceu. Ele tinha pensado em mim. Depois de um dia inteiro lidando com assuntos do reino, ele tinha parado para considerar meu conforto. Quando foi a última vez que alguém tinha feito isso? Elara despejou o chá, o vapor subindo em espirais perfumadas. Beba devagar. As ervas vão ajudá-la a dormir sem sonhos ruins. Obrigada. Envolvi minhas mãos ao redor da xícara aquecida, deixando o calor penetrar. Elara, posso te perguntar algo? Claro, criança. O rei. Ele é sempre assim? Ela me deu um olhar penetrante. Assim como? Gentil. Atencioso. Isso é quem ele realmente é? Ou apenas como está me tratando? Elara sentou na cadeira ao lado da lareira, suas mãos se dobrando no colo. Sua majestade é complicado. Perdeu muito jovem. Teve que se tornar rei antes de estar pronto. Teve que tomar decisões impossíveis. Teve que construir paredes ao redor do seu coração só para sobreviver. Ela me encontrou. Mas com você, vejo algo que não vejo há anos. Vejo o menino que ele era antes das paredes se construírem. O homem que ele poderia ter sido se o mundo não tivesse tirado tudo dele. Isso me assustava e emocionava em igual medida. Eu não queria ser responsável por abrir velhas feridas de Draven. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria conhecer aquele homem por baixo da armadura. Queria entender o que o fazia rir, o que o mantinha acordado à noite, o que fazia seu coração bater mais rápido. Ele menciona a irmã dele às vezes, falei. Elira. Como ela era? Os olhos de Elara ficaram distantes, perdidos em memórias. Luz pura. Havia bondade naquela menina que iluminava salas inteiras. Ela via o melhor em todos. Acreditava que amor poderia mudar o mundo. Ela pausou, voz engrossando. Draven a adorava. Teria feito qualquer coisa para protegê-la. E quando Corvus atirou dele, algo dentro do rei quebrou. Ele se culpou, vê. Culpou-se por não estar lá, por não prever a traição, por toda a escolha que levou àquele momento. Meu peito apertou. Eu entendi a culpa. Carregava minha própria versão dela. Culpa por não ter sido forte o suficiente para ficar no meu primeiro lar. Culpa por ter acreditado que Corvus poderia ser diferente do que era. Culpa por sobreviver quando outros não tinham. Ele precisa perdoar a si mesmo. Elara disse suavemente. Mas não sabe como. Talvez ela me olhou com esperança. Talvez você possa ajudá-lo com isso. Eu sou apenas uma ômega rejeitada. Protestei. O que eu posso oferecer a um rei? Você pode oferecer o que ele mais precisa. Compreensão. Alguém que vê além da coroa e do título. Alguém que não tem medo de sua reputação porque sobreviveu a coisas piores. Suas palavras me seguiram até o sono, entrelaçando-se com meus sonhos. Sonhei com Draven, não como o rei temido, mas como um menino perdido procurando caminho para casa. Sonhei com Elira, uma menina que nunca conheci, mas que sentia que entendia. E sonhei com um futuro que parecia simultaneamente impossível e inevitável. Os dias seguintes caíram em uma rotina inesperada. Manhãs eram gastas caminhando pelos jardins do castelo com Elara, reconstruindo minha força. Tardes eram passadas na biblioteca, um salão enorme com prateleiras que subiam 3 andares, cheio de mais livros do que eu poderia ler em uma vida. Eu mergulhava em textos antigos, lendo sobre a história das terras do norte, sobre as linhagens que governaram e os conflitos que moldaram este lugar. Aprendi que a família Shadowmere tinha governado por 15 gerações, cada líder mais lendário que o anterior. Guerreiros, todos eles, mas também governantes justos que se importavam profundamente com seu povo. As noites eram quando Draven aparecia. Nunca anunciado, nunca esperado, mas sempre bem-vindo.
Ele entraria na biblioteca e se sentaria em silêncio, trabalhando através de documentos e correspondências enquanto eu lia. Não falávamos muito. Não precisávamos. Havia algo reconfortante em apenas compartilhar espaço, em existir próximos um do outro sem demandas ou expectativas. Uma noite, depois de uma semana dessa rotina tranquila, Draven colocou seus papéis de lado e se levantou. Quer ver algo? Olhei para cima do meu livro. O quê? Uma parte do castelo que poucos conhecem. Ele ofereceu sua mão. Confia em mim? Coloquei meu livro de lado e peguei sua mão. Sempre que ele me tocava, sentia aquela centelha. Aquele puxão de reconhecimento que meu lobo interior respondia com um suspiro de contentamento. Não entendia completamente, mas também não questionava mais. Draven me guiou através de corredores que eu não tinha explorado ainda, descendo escadas em espiral que pareciam descer para sempre. O ar ficou mais frio, mais úmido. Finalmente, chegamos a uma porta de madeira pesada reforçada com ferro. Ele a empurrou aberta, revelando uma caverna natural que tinha sido integrada na fundação do castelo. Mas não era a caverna que tirou meu fôlego. Era o que estava dentro dela. Um lago subterrâneo se estendia diante de nós. A água tão clara e quieta que parecia vidro. Cristais cresciam das paredes e teto, captando a luz das tochas e a refratando em 1000 cores. O efeito era de estar dentro de uma joia gigante, tudo cintilando e brilhando e absolutamente lindo. É incrível. Respirei, minha voz ecoando suavemente. Minha irmã amava este lugar, Draven disse quietamente. Costumávamos vir aqui quando éramos crianças. Ela dizia que era mágico, que desejos feitos aqui se tornavam realidade. Ele pausou, olhando através da água. Depois que ela morreu, não consegui suportar vir aqui. Era doloroso demais. Mas você veio hoje. Com você, ele disse, olhando para mim. Quis compartilhar isso com você. Meu coração inchou no meu peito. Emoção subindo minha garganta. Por quê? Porque você me faz querer acreditar em coisas novamente. Ele deu um passo mais perto, e de repente estávamos parados muito próximos na luz bruxuleante. Acreditar que não estou além de redenção. Que talvez eu não precise ser o rei sem misericórdia para sempre. Que talvez exista outro caminho. Sua mão se levantou, dedos roçando minha bochecha com ternura que contradiz sua força. Existe, sussurrei. Eu sei que existe. Mostre-me. Sua voz era áspera, quase desesperada. Mostre-me como ser algo diferente de que o mundo me fez. Não sei se posso, admiti, mas posso tentar. Podemos tentar juntos. E ali, naquela caverna encantada onde sua irmã tinha uma vez acreditado em magia, algo mudou entre nós. Não era amor. Ainda não. Mas era o começo de algo. Uma fundação sendo construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, momento por momento. Quando finalmente deixamos a caverna horas depois, senti como se tivesse deixado algo dela para trás. Medo, talvez. Ou dúvida. Ou a crença que não merecia bondade depois de tudo que tinha passado. Draven me acompanhou de volta ao meu quarto. Nossas mãos ainda entrelaçadas como se nenhum de nós estivesse pronto para quebrar o contato. Na minha porta, ele hesitou. Kira. Começou, depois parou. Balançou sua cabeça. Boa noite, Draven. Chamei quando ele começou a se virar. Obrigada, por me mostrar aquele lugar, por compartilhar sua irmã comigo. Ele olhou por cima do ombro, e o sorriso que cruzou seu rosto era pequeno, mas genuíno. Foi a primeira vez que o vi sorrir daquele jeito, sem guardas ou paredes, apenas real. E foi naquele momento que soube. Estava apaixonando por este homem, por este rei que todos temiam, mas que carregava tanta dor dentro dele que às vezes me surpreendia que conseguia ficar de pé. Estava apaixonando por Draven Shadowmere, e não tinha ideia do que fazer sobre isso. Porque como poderia uma ômega rejeitada, uma noiva descartada, possivelmente ter um futuro com um rei? 2 dias depois, a realidade veio bater à porta na forma de mensageiros de corvos. Estava na biblioteca quando Garrett veio me buscar, seu rosto grave. O rei requisita sua presença no salão do trono, Lady Kira. É urgente. Meu estômago afundou. Urgente nunca era bom. Segui Garrett através dos corredores, meu coração batendo mais rápido a cada passo. Quando chegamos ao salão do trono, encontrei Draven sentado em seu trono de pedra negra, vestido completamente em suas roupas reais.
Ele parecia cada centímetro o rei intimidador. Nenhum traço do homem que tinha segurado minha mão na caverna cristalina. Diante dele estavam 3 homens que eu reconheci imediatamente. Servos de Corvus. E no centro deles, segurando um pergaminho formal, estava um homem que eu também conhecia. Marcos, conselheiro de Corvus, e um dos homens mais cruéis que eu já tinha encontrado. Ah, Marcos disse quando me viu, um sorriso desagradável esticando seus lábios. A noiva fugitiva? Ela não fugiu, Draven disse, sua voz cortante como vidro. Ela foi deixada para morrer. Isso não muda os fatos legais, Majestade. Marcos desenrolou o pergaminho. Temos aqui o contrato matrimonial assinado entre Lord Corvus e o alfa da Alcateia Lua Crescente. Lady Kyra é legalmente prometida ao meu senhor. Sua retenção dela constitui sequestro. Retenção, Draven repetiu, seu tom perigosamente calmo. Tem certeza que essa é a palavra que quer usar? Estou apenas apresentando os fatos, Majestade. Marcos inclinou sua cabeça em falsa deferência. Meu senhor demanda o retorno de sua noiva ou reparações adequadas por sua perda. Reparações. Draven se levantou, descendo os degraus de seu trono com precisão deliberada. Seu senhor tenta assassinar uma mulher e então demanda reparações por perdê-la? Assassinato é uma acusação séria, Marcos disse. Você tem provas? Tenho a palavra dela. A palavra de uma ômega histérica deixada na tempestade. Marcos sorriu. Contra a de um lorde estabelecido. Qualquer tribunal escolheria o último. Não neste. Draven parou diante de Marcos, olhando para baixo do homem menor com olhos que prometiam violência. Nesta terra, minha palavra é lei, e eu declaro que Kyra está sob minha proteção. O contrato dela com Corvus é nulo e sem efeito. Você não tem autoridade para dissolver contratos entre outras alcateias. Não. Draven inclinou sua cabeça. Tente me impedir. O ar no salão ficou carregado, tenso. Os guardas de Draven se moveram sutilmente mais perto, mãos em suas armas. Os homens de Marcos mudaram desconfortavelmente, percebendo como estavam em desvantagem. Majestade, Marcos tentou novamente, sua confiança vacilando. Seja razoável. Lord Corvus está disposto a esquecer esta inconveniência, se a Lady retornar imediatamente. E se eu recusar? Perguntei, minha voz ecoando através do salão. Todos os olhos giraram para mim. Saí das sombras onde tinha estado parada, forçando minha espinha reta, apesar do medo apertando minha garganta. E se eu disser que prefiro morrer do que voltar para aquele homem? Marcos riu, o som frio e cruel. Você não tem escolha no assunto, Lady. Você é propriedade contratual. Eu não sou propriedade de ninguém, disse caminhando para ficar ao lado de Draven. E não vou voluntariamente para um homem que tentou me matar. Então, talvez precise ir involuntariamente. A mão de Marcos se moveu para sua cintura, e de repente Draven estava entre nós, movendo tão rápido que foi um borrão. Toque-a, Draven rosnou, e será a última coisa que faz. O salão explodiu em movimento. Guardas cercaram os mensageiros de Corvus. Armas foram sacadas. Marcos deu um passo para trás, mãos levantadas em rendição. Isto é um ato de guerra, ele cuspiu. Lord Corvus não vai tolerar este insulto. Então deixe-o vir, Draven disse. Venho esperando uma desculpa para acabar com Corvus por anos. Se ele quer guerra por causa dela, ele a terá. Marcos olhou entre nós, calculando. Depois finalmente assentiu rigidamente. Muito bem. Entregarei sua mensagem ao meu senhor. Mas saiba isso, Majestade. Ele olhou para mim com ódio puro. Lord Corvus sempre recupera o que é dele. Sempre. Então vão embora, Garrett disse, empurrando Marcos e seus companheiros em direção à porta. E não voltem sem um exército. Quando eles foram embora, o salão lentamente relaxou. Guardas retornaram a seus postos. Conselheiros começaram a sussurrar urgentemente entre si sobre preparações de defesa. Mas eu mal notei. Tudo o que podia focar era Draven, ainda parado protetoramente na minha frente, seu corpo tenso com raiva contida. Você não deveria ter feito isso, sussurrei. Não deveria ter arriscado guerra por mim. Ele girou para me encarar, e a intensidade em seus olhos me deixou sem fôlego. Você acha que me importo com guerra? Você acha que me importo com política ou contratos ou qualquer outra coisa quando se trata de mantê-la segura?
Mas meu povo vai entender, ele interrompeu. E se não entendem, então vou fazê-los entender. Você não está voltando para ele, Kira. Não enquanto eu respirar. As palavras pairaram entre nós, pesadas com implicação. Ao nosso redor, o salão estava silencioso, todos pretendendo não ouvir, mas claramente absorvendo cada palavra. Draven, comecei, mas ele sacudiu sua cabeça. Vamos discutir isso em privado. Ele ofereceu seu braço. Por favor. Deixamos o salão juntos, consciente de todos os olhos nos seguindo. Draven me levou não de volta à biblioteca ou ao meu quarto, mas a seus aposentos privados. Era a primeira vez que eu entrava lá. O quarto era esparso, surpreendentemente simples para um rei. Uma cama grande, uma escrivaninha, uma lareira. Nenhuma decoração supérflua. Ele foi até a janela, olhando para fora com mãos apertadas atrás de suas costas. Corvus vai vir, ele disse. Talvez não amanhã, talvez não próxima semana, mas ele virá. Eu sei. E quando ele vier, será com força. Ele vai exigir sua rendição. Virei para encará-lo. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Draven girou, e o que vi em seus olhos fez meu coração parar. Determinação, ferocidade e algo mais. Algo que parecia quase como devoção. Vou lutar, ele disse simplesmente. Vou lutar até meu último fôlego se necessário. Porque você merece ser livre, Kira. Merece escolher seu próprio caminho, seu próprio futuro. E se isso significa guerra, então que seja guerra. Não quero que pessoas morram por mim. Sussurrei, lágrimas picando meus olhos. Ele cruzou o quarto em 3 passos, suas mãos indo para meu rosto, polegares limpando as lágrimas que começaram a cair. Então não pense nisso como morrer por você. Pense como lutar por algo que importa. Lutar por justiça, por liberdade, por o certo de todos escolherem seus próprios destinos. E você? Perguntei, minha voz quebrando. Por que você está realmente fazendo isso? Não pode ser apenas sobre justiça. Você está certa. Suas mãos escorregaram para meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás suavemente. É sobre você. Sobre não poder suportar a ideia de você sendo machucada novamente. Sobre querer vê-la livre e feliz e viva. Sobre... Ele parou, maxilar apertando. Sobre o quê? Pressionei. Sobre começar a me importar com você mais do que deveria. Mais do que é sábio. Mais do que é seguro. Meu coração trovejava agora, batendo tão violentamente contra minhas costelas que tinha certeza que ele podia sentir. Draven, Não diga nada, ele murmurou. Não a menos que seja algo que realmente quer dizer. Porque uma vez que palavras são ditas, não podemos tomá-las de volta. E não quero arrependimentos entre nós. Ele estava certo. Então, ao invés de falar, fiz algo que provavelmente era igualmente imprudente. Me ergui na ponta dos pés e pressionei meus lábios contra os dele. O beijo foi breve, casto. Apenas o mais gentil toque. Mas foi suficiente. Suficiente para transmitir o que palavras não podiam. Suficiente para deixar claro que o que estava crescendo entre nós não era unilateral. Quando me afastei, os olhos de Draven estavam fechados, seu rosto mostrando algo próximo à dor. Quando os abriu, o que vi lá fez meu peito apertar. Ele estava lutando com isso tão fortemente quanto eu. Lutando contra sentimentos que não pedia, não esperava, mas que não podia negar. Vou protegê-la, ele disse baixinho. Não importa o custo. Você tem minha palavra. E você tem a minha, respondi. Não vou deixar você lutar sozinho. Seja o que for que vem, enfrentamos juntos. Nós selamos aquela promessa da única forma que importava. Não com palavras, mas com outro beijo. Este mais profundo, mais urgente, carregando todo o peso do que poderíamos estar um para o outro se o mundo permitisse. E por aquele momento perfeito, suspenso no tempo, deixamos o mundo desaparecer. Deixamos as ameaças e os medos e as impossibilidades se dissolver, até só restarmos nós dois. Apenas Draven e Kira, Rei e Ômega. 2 almas danificadas encontrando consolo na escuridão uma da outra. E naquele momento, decidi. Não importava o que Corvus ou qualquer outra pessoa fizesse. Não importava quantos exércitos marchassem ou quantas batalhas fossem travadas. Eu tinha encontrado algo valioso demais para desistir.
Tinha encontrado alguém que me via não como defeituosa ou descartável, mas como valiosa, como digna de proteção, como digna de escolha. E eu ia lutar pelos dois para mantê-lo, para manter este sentimento frágil e precioso que estava florescendo entre nós. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas sobrevivendo, estava começando a viver. As semanas que se seguiram foram uma mistura estranha de tensão e doçura. Corvus não atacou imediatamente como esperávamos. Ao invés disso, ele fez algo mais insidioso. Começou a espalhar rumores. Que Draven havia me enfeitiçado. Que eu era uma traidora que tinha seduzido o rei para ganhar proteção. Que nosso relacionamento nascente era uma farsa, construída em manipulação de ambos os lados. Os rumores chegaram ao castelo Shadowmere, através de mercadores e mensageiros, cada versão mais fantasiosa que a anterior. Alguns diziam que eu era uma espiã enviada para assassinar Draven. Outros alegavam que Draven me mantinha prisioneira contra minha vontade, usando-me como peão em seu jogo de longa data contra Corvus. As histórias me doíam, mas o que doía mais era ver como afetavam Draven. Ele tentava esconder, enterrar sob sua máscara de rei, mas eu o conhecia bem o suficiente agora para ver as rachaduras. Ver como ele se questionava tarde da noite quando pensava que eu não estava olhando. Ver como ele se afastava de mim em público, com medo de alimentar mais fofocas. Uma manhã encontrei-o no jardim de inverno, um espaço de vidro aquecido onde plantas raras cresciam apesar do frio lá fora. Ele estava parado diante de um arbusto de rosas brancas, dedos roçando as pétalas delicadas com surpreendente gentileza. Elira plantou estas. Ele disse sem se virar. Disse que rosas significavam esperança, que não importava quão frio o inverno, sempre voltavam na primavera. Elas são lindas. Ele finalmente me olhou. Os rumores estão piorando. Eu sei. Seu pai mandou um mensageiro ontem. Oficialmente se desassociou de você. Disse que você não é mais parte de sua alcateia, que qualquer ação que você tomar não reflete sobre eles. A notícia deveria ter me devastado, minha própria família me cortando completamente. Mas tudo o que senti foi uma estranha sensação de libertação. Então, estou verdadeiramente livre agora. Livre e sozinha, Draven disse amargamente. Por causa de mim. Caminhei até ele pegando sua mão. Não sozinha. Nunca sozinha enquanto tiver você. Kira, você não entende o que está desistindo. Sua família, seu lar, sua posição, tudo por causa de... Por causa do quê? Interrompi. Por causa de um homem que me vê como pessoa? Que me trata com bondade ao invés de crueldade? Que acredita que tenho valor além da minha capacidade de carregar filhos ou selar alianças? Eu não mereço você, ele sussurrou. Então é bom que eu não esteja pedindo merecer. Estou oferecendo escolha. Minha escolha de ficar, de lutar, de construir algo novo aqui com você. Seus braços me puxaram para perto. Abraço apertado o suficiente para quase doer. Senti sua respiração contra meu cabelo, o som irregular como se estivesse lutando contra a emoção. Você é bravo demais para seu próprio bem, ele murmurou. Aprendi com o melhor. Um sorriso tocou seus lábios quando ele se afastou. Touché. Nosso momento de paz foi interrompido por Garrett correndo para dentro do jardim, seu rosto vermelho de urgência. Majestade, temos problema. Uma força foi avistada marchando em direção a nossas fronteiras do leste. Corvus, Draven disse imediatamente. Não apenas Corvus. Garrett olhou entre nós, seu rosto grave. Ele trouxe aliados, 3 outras alcateias. Somos largamente superados em número. O sangue drenou do meu rosto. Isto é culpa minha. Tudo isso é porque eu... Não. Draven me cortou firmemente. Isto é porque Corvus é um tirano que não suporta perder. Ele olhou para Garrett. Reúna o conselho de guerra. Preparem as defesas. E mande mensageiros para nossas próprias alcateias aliadas. É hora de ver quem fica conosco. Como desejar, majestade. Garrett se apressou. Quando estávamos sozinhos novamente, me virei para Draven. Me deixe ajudar. Por favor. Tem que haver algo que posso fazer. Pode. Fique segura. Seus dedos roçaram minha bochecha. Porque se algo acontecer com você, se Corvus conseguir passar nossas defesas e te alcançar, eu... Não vai. Prometi. E você também não vai deixar algo te acontecer. Vamos superar isto.
Juntos. Juntos. Ele repetiu, como se testando a palavra. Então assentiu. Juntos. A batalha veio 3 dias depois. Acordei ao som de chifres de guerra, seus gritos penetrantes cortando o ar da manhã. Elara apareceu na minha porta, rosto pálido. Eles estão aqui. O rei ordena que você vá para os aposentos seguros debaixo do castelo. Não, me recusei, já me vestindo. Não vou me esconder enquanto outros lutam. Criança, você deve... Preciso ver isto. Preciso ver o que está acontecendo por causa de mim. Corri para as ameias, Elara me seguindo enquanto protestava. Das muralhas do castelo, eu podia ver tudo. O exército de corvos se espalhava através dos campos cobertos de neve, centenas de lobos em formação de batalha. E na frente, montado em um corcel negro, estava o próprio Corvus. Mesmo à distância, eu podia sentir sua raiva. Podia imaginar seus olhos estreitando quando procuravam por mim nas muralhas. Ele tinha vindo para me recuperar, para provar que ninguém tirava o que era dele e saía impune. As forças de Draven eram menores, mas mantinham o terreno elevado. Guerreiros alinhados nas muralhas, arqueiros em posição, balistas carregadas, todos esperando pela ordem. E então vi Draven, destacando-se como uma torre de força e autoridade entre seus homens. Ele vestia armadura completa agora, placas negras refletindo a luz fraca da manhã. Em sua mão ele carregava uma espada que eu reconheci das histórias. Shadowbane, a lâmina de sua família, forjada há gerações e passada através das eras. Ele gritou algo para seu exército, sua voz carregando mesmo à distância. Seus homens responderam com rugidos de aprovação, batendo armas contra escudos em ritmo trovejante. Então, Corvus gritou sua própria ordem, e seu exército avançou. O que se seguiu foi caos. O ataque de 2 forças colidindo com violência devastadora. Lobos derrubando lobos, dentes e garras rasgando, armas rebatendo contra a armadura, gritos de dor e fúria enchendo o ar. Eu me forçava a assistir. Forçava meus olhos a permanecerem abertos, mesmo quando cada instinto gritava para se virar. Estas pessoas estavam morrendo por causa de mim, porque Draven escolheu me defender. Eu devia a eles testemunhar seu sacrifício. A batalha durou horas. Ondas de atacantes quebrando contra as defesas do castelo apenas para serem repelidas. Draven estava em todo lugar, sua espada cortando através dos inimigos. Sua presença encorajando seus homens a continuar lutando. Mas mesmo eu podia ver que estávamos perdendo. Havia muitos deles. Muito poucos de nós. Lentamente, inexoravelmente, eles estavam ganhando terreno. E então, algo dentro de mim se quebrou. Algo que estava dormindo a minha vida inteira subitamente despertou, forjado no calor do desespero e medo, e um amor que recusava ver Draven cair. Poder inundou através de mim, quente e brilhante e impossível de conter. Eu não entendia, não controlava, mas sabia com certeza absoluta o que tinha que fazer. Deixei o poder me guiar, fluindo de mim em ondas invisíveis, e onde quer que tocasse, feridas curavam. Soldados que caíam se levantavam novamente, revitalizados. Cansaço desaparecia, substituído por nova força. Os homens de Draven começaram a empurrar de volta, renovados, energizados por algo que não entendiam, mas aceitavam. A maré da batalha lentamente virou. Senti tudo, cada ferida curada, cada vida salva. O poder me puxava, drenando minha própria força, mas recusei parar. Não até ter certeza que Draven estava seguro. Não até saber que aqueles lutando em meu nome sobreviveram. Através da névoa da exaustão, vi corvos empurrando em direção às portas do castelo, lutando através da linha defensiva. Ele estava vindo para mim, e naquele momento, com o último de meu poder vazando, soube que não poderia detê-lo. Minha visão escureceu nas bordas. Minhas pernas dobraram. O último coisa que vi antes da escuridão me reivindicar foi Draven olhando para cima, nossos olhos se encontrando através da distância. E no dele, reconhecimento, compreensão. Ele sabia o que eu tinha feito. Sabia o preço que tinha pago. Então o mundo desapareceu, e eu caí na inconsciência profunda, insegura se acordaria novamente. Acordei em uma cama macia,
cobertores pesados me aquecendo, fogo crepitando nas proximidades. Meu corpo parecia feito de chumbo, cada músculo doendo como se tivesse corrido 1000 milhas. Tentei sentar e imediatamente caí de volta, um gemido escapando. Não se mova. A voz de Draven veio da minha direita. Ele estava sentado em uma cadeira puxada até minha cama, cabelo desgrenhado, rosto manchado de sujeira e sangue seco. Ainda vestia sua armadura, embora várias peças tivessem sido removidas. Você esteve inconsciente por 2 dias. A batalha? Forcei através de lábios secos. O que aconteceu? Vencemos. Sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçando. Graças a você. Seja lá o que você fez lá nas muralhas, virou a maré. Meus homens falam de sentir nova força, feridas curando instantaneamente. Eles estão te chamando de a abençoada. Não sou abençoada, sussurrei. Sou apenas... milagrosa? Ele sugeriu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Você salvou tantas vidas, Kyra, incluindo a minha. E corvos. O sorriso desapareceu. Caído. Seu próprio aliado se voltaram contra ele quando viram que estava perdendo. Sem ele para os liderar, o exército se dispersou. Acabou. Acabou. As palavras pareciam irreais. Semanas de medo, tensão, preparação para o pior. E agora simplesmente acabou. Significa que estou livre? Perguntei. Verdadeiramente livre? Tão livre quanto alguém pode ser. Draven levantou minha mão para seus lábios, pressionando um beijo gentil contra minhas juntas. Livre para escolher seu próprio caminho, seu próprio futuro. E se meu caminho escolhido levar de volta para cá? Se meu futuro escolhido for com você? Seus olhos procuraram os meus, vulnerabilidade nua em seu rosto. Você tem certeza? Eu venho com muita bagagem. Um reino inteiro de responsabilidades. Inimigos que vão questionar sua posição. Uma reputação que pintam como monstro. Já decidi, disse firmemente. Durante aquela batalha, assistindo você lutar, sentindo cada ferida através do vínculo que criamos, soube. Não importa onde vou, quem me torno, sempre vou escolher você. Sempre. Kyra, ele respirou. Minha feroz, linda Kyra. Você sabe o que está dizendo? Estou dizendo que te amo. As palavras saíram com facilidade surpreendente, sentindo-se certas de forma que nada mais tinha. Amo sua força e sua bondade. Amo como você carrega seu povo em seus ombros, mas ainda encontra espaço para se importar comigo. Amo o homem sob a coroa, o coração sob a armadura. Lágrimas brilharam em seus olhos, lágrimas que ele não tentou esconder. Eu te amo, ele disse, voz grossa. Te amei desde o momento em que te vi naquela neve, congelando, mas ainda lutando. Te amei através de cada conversa, cada olhar compartilhado, cada momento roubado. E vou te amar por cada dia que me resta. Ele se inclinou, testa tocando a minha. Case-se comigo. Não por aliança ou dever ou política. Case-se comigo porque escolhemos um ao outro. Porque juntos somos mais fortes do que qualquer coisa que o mundo joga contra nós. Sim, sussurrei. 1000 vezes sim. E lá, naquele quarto silencioso com apenas as chamas testemunhando, nos beijamos. Não como rei e súdita, não como salvador e salva, mas como iguais, como companheiros, como 2 almas que encontraram caminho um ao outro através da escuridão e decidiram criar própria luz. O casamento aconteceu 1 mês depois, após eu ter totalmente me recuperado, e preparações adequadas puderam ser feitas. Não foi cerimônia grande e elaborada. Não convidamos outras alcateias ou fizemos espetáculo político. Era apenas nós, as pessoas mais próximas a Draven, e o compromisso sagrado que fizemos um ao outro sob a lua cheia. Elara chorou através da cerimônia inteira. Garrett sorriu mais do que pensei possível. E quando Draven me beijou, selando nossos votos, toda a alcateia uivou sua aprovação, o som ecoando através das montanhas como música primitiva e bela. Eu me tornei rainha naquele dia, não apenas no título, mas no coração. A alcateia me aceitou, não porque tinha que, mas porque eu tinha provado que pertencia. Tinha lutado por eles, sangrado por eles,
usado dons que mal entendia para salvá-los. Nos meses que seguiram, trabalhei para transformar as terras do norte. Estabeleci escolas de cura, ensinando outros como usar plantas medicinais e métodos naturais. Criei santuários para ômegas rejeitadas, lugares onde poderiam encontrar segurança e propósito. Lentamente, gentilmente, comecei a desfazer anos de crueldade e medo, substituindo com algo mais gentil. Draven me apoiou em tudo. Juntos, redesenhamos leis, mudamos tradições, construímos algo novo do velho. Não foi sempre fácil. Havia resistência, principalmente dos mais velhos que viam mudança como fraqueza. Mas persistimos. E na noite em que finalmente disse a Draven que estava grávida, assistindo seu rosto transformar de choque a alegria esmagadora, soube que tínhamos conseguido. Tínhamos pegado nossas vidas quebradas e as tecido em algo forte e bonito. A criança nasceu no auge do inverno. Uma menina com olhos dourados de seu pai e meu cabelo escuro. Nomeamos ela Elira, em honra da irmã que Draven perdeu. A irmã que acreditava em esperança e bondade mesmo quando o mundo provava cruel. Nos anos que seguiram, mais crianças vieram. Filhos e filhas que cresceram sabendo amor e segurança, que nunca tiveram que escolher entre força e gentileza porque ensinamos que as duas podiam coexistir. E cada primavera, quando as rosas brancas de Elira floresciam no jardim, eu pegava nossas crianças lá e contava a história. A história de como sua mãe foi deixada para morrer na neve e foi salva por um rei que todos temiam. Como aquele rei provou que força verdadeira não está em ser impiedoso, mas em escolher misericórdia quando você poderia escolher crueldade. Contava como o amor cresceu no lugar mais improvável, entre duas pessoas que tinham todo motivo para desconfiar, mas escolheram confiar mesmo assim. E como dessa confiança, dessa escolha de ver além de reputação e passado e dor, algo milagroso nasceu. Uma família, um reino, um futuro que nenhum de nós ousou sonhar, mas que construímos juntos, escolha por escolha, dia por dia. E toda vez que contava a história, Draven apareceria, atraído pelo som de risadas de nossas crianças. Ele sentaria ao meu lado, sua mão encontrando a minha, dedos entrelaçando do jeito que sempre faziam agora. Automático, natural, casa. As crianças imploravam pelo fim, como sempre faziam. E sempre, eu diria o mesmo. E então, viveram felizes para sempre. Porque contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, nós vivemos. Não perfeitamente, não sem desafios, mas juntos, sempre juntos. E no final, isso era tudo que importava. Eu tinha sido a ômega rejeitada, a noiva descartada, a mulher deixada para morrer porque era inconveniente. Mas tornei-me a rainha que mudou o reino, a curandeira que salvou o exército, a mulher que provou que ser diferente não significa ser inferior. E Draven, meu feroz e gentil rei, o homem que todos temiam, mas que tinha coração gentil demais para este mundo cruel, tinha encontrado paz finalmente. Não através de vingança ou violência, mas através de amor, através de escolher construir ao invés de destruir. Juntos, reescrevemos nossas histórias. Juntos criamos destino que ninguém esperava, mas que lutamos para manter. E no final, quando a vida nos testou novamente e novamente como sempre faz, nós sobrevivemos. Não apenas sobrevivemos, prosperamos. Porque o amor que cresceu daquela escolha impossível na neve, o amor entre rei rejeitado e ômega descartada, provou ser força mais poderosa de todas, e viveu, ardendo brilhante e verdadeiro, por todo o resto de nossos dias.